Oi, Aldo. Aldo Dinucci, como vai? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Deodato. Tudo bom? Boa tarde. Quer dizer que você está em Aracaju, quer dizer que você mora onde as pessoas pagam para passar férias, é isso? É verdade, é verdade. Aí deve Terra ser do Sol. Terra do Sol, né? Eu, é, eu já passei aí rapidamente uma vez, eu fiz uma escala, tive um dia, eu peguei um táxi do aeroporto, fui aí, dei umas voltas, o suficiente para ficar com vontade de retornar, mas não voltei mais não. Ah, o Rio São Francisco passa aí perto? Passa, aliás, amanhã, se tudo correr bem, estamos indo para lá. Que tem uma cidade ali do outro lado do Rio, chamada Penedo, cidade linda, é a antiga fortaleza de Maurício de Nassau. E é toda preservada. Tem um centro histórico lindo de construções do século XVI, XVII, XVIII, XIX. Muita coisa preservada, um lugar lindo mesmo de passear. E é pertinho de E Aracaju? 140 quilômetros, Depois pertinho. tem Piranhas também, um pouco mais para frente, Piranhas é para cima, é, para cima. para cima, né? Penedo é quase na foz do São Francisco. Uhum. Tem também aí, se não me engano, tem por aí um canyon. Isso, é lá perto de Piranhas, lá Uhum. perto de Xingó, né? Eu nunca fui, rapaz, nunca fui para esse lugar. Estou aqui há 18 anos, ainda não, não fui para Xingó. Tem que. Se não me engano, foi em Piranhas que o Lampião conheceu a Maria Bonita. E foram mortos por ali também, por ali por Uhum. perto. Eles foram sofrendo uma emboscada, né? E aí foram todos mortos ali. Grupo novo ali. Pelos macacos. Eles chamavam os É, soldados de macacos. exatamente. Olha, a Maria Bonita, quando ela conheceu o Lampião, ela era casada com um sapateiro, largou o sapateiro e foi embora com o Lampião. Ah, é? Entrou para a história, né? Assim, largando o marido e saindo com o bando do Lampião, ela entrou para a história de alguma forma. Ô, Aldo, me fala uma coisa: a sua graduação é em filosofia pura? Em filosofia. Me graduei na UERJ, com tive a orientação lá da professora Maria Helena Lisboa. Eu estudei muito Jung na graduação, engraçado. Na graduação eu não sabia o que eu queria fazer na filosofia, né? Aí me dediquei a estudar psicologia junguiana. Li a obra toda, praticamente, do Jung. Li o Castão Bachelard também. Li muita coisa, assim. Mas eu gostava de Jung. Uhum. Aí, ao longo do tempo, você foi abandonando o Jung e foi para outros lados. Não, eu comecei a estudar filosofia antiga na PUC, né? Aí lá fiz o mestrado e doutorado. 6 anos com a orientação da doutora Maura Iglesias. Aí Então, comecei a estudar desculpe, pode falar. aí comecei a estudar Gorgias, Sócrates, é, Aristóteles, essas coisas. Esses filósofos, não coisas. Me fala uma coisa. Você concorda que o Sócrates que nós conhecemos é o Sócrates é, sob as lentes do Platão? Sobre a caneta do Platão? Isso, não, eu pessoalmente eu gosto muito mais do Sócrates de Xenofonte, que é um autor que as pessoas não leem muito. Olha Eu só que acho bem legal. Xenofonte, que era um amigo de Sócrates e muito amigo de Antístenes, que era aluno de Sócrates, né? Então, Xenofonte, Ele aparece nos diálogos do Platão? eu acho que só aparece uma vez. Não aparece muito, não, porque Platão era inimigo dele. Uhum. Platão tinha uma rixa com Xenofonte e os dois disputavam para dizer quem realmente disse como era o Sócrates. Sabe? Olha só. E, na minha opinião, o Sócrates de Platão é um Sócrates engessado, enquanto o Sócrates de Xenofonte é um Sócrates natural. Né? O Sócrates, como para mim, o Xenofonte nos apresenta com mais veracidade quem era o Sócrates mesmo. Sabe? Porque aí aparece Sócrates discutindo temas de filosofia moral, entre os amigos, sabe? E as Memoráveis de Xenofonte é uma obra linda, né? E você chora algumas páginas lendo, porque é muito bonito mesmo. Então, para mim, Xenofonte, no que se refere a Sócrates, nos traz um retrato muito mais veraz do que Platão. O, Eu me sinto o, mais tocado, de toda forma, pelo Sócrates de Xenofonte. olha que Sem mencionar o interessante. Banquete de Xenofonte. Essas obras todas disponíveis lá pela Biblioteca Clássica de Itália, lá de Coimbra, né? Com traduções excelentes, que qualquer um pode baixar em PDF. Eu tenho a edição física aqui também. Cadê? Aqui.
Essa aqui eu sempre trago aqui, essa edição bonita da Clássica Digitália, na tradução da Ana Elias Pinheiro. É uma coisa linda, uma coisa linda. E isso aqui eu li na graduação, e isso que me levou a estudar, isso que me levou a me interessar pela filosofia antiga. Exatamente essa obra aqui de Xenofonte, das Memoráveis. Você leu no final, ali, no final da graduação, então? Isso, eu me lembro que eu peguei um exemplar na biblioteca, tinha até uma cópia Xerox. Eu tinha até há poucos anos, eu tinha ela. Eu mesmo fiz uma espécie de livro, sabe? Eu amarrei as páginas, coloquei um plástico em volta. Ok. Então, você não gosta muito do Sócrates, que ficou na história pelas lentes do Platão, pela pena do Platão? Não, eu gosto, eu acho legal. Apologia, o Gorgias, né? Vários diálogos excelentes, mas eu prefiro o Xenofonte. Por que você prefere o Sócrates do Xenofonte? Porque quando eu li o Xenofonte, eu senti uma proximidade assim, afetiva imediata, sabe? Uma coisa que eu não senti em Platão. Desde a antiguidade, Xenofonte é reconhecido como sendo capaz de falar, mostrar as coisas de uma forma muito viva, muito real, sabe? Ele era a musa ática, né? Então ele tinha essa capacidade de expressar as coisas tais como elas estão acontecendo. Era um verdadeiro cronista, podemos dizer assim, né? Mais tarde o Xenofonte de Epiteto, né, que é o Lúcio Flávio Arriano, vai tentar fazer o mesmo e vai conseguir. Aliás, o Lúcio Flávio Arriano, né, que transcreveu as aulas de Epiteto, escreveu o Manual de Epiteto, o sobrenome dele era Xenofonte também. Flávio Arriano Xenofonte de Nicomédia. Me fala uma coisa, o Nietzsche falava que o Sócrates, eu acho que era que o Sócrates que o Nietzsche comentava, era o da Apologia escrita pelo Platão. E eu te explico por que eu acho isso, você, por favor, me corrija se eu estiver equivocado. Ele falava que o Sócrates ele era quase que suicida. E na Apologia, em alguns momentos, ele opta pela morte. Durante o julgamento dele, me pareceu que ele tinha muito mais condição de se defender para não ser condenado à morte. Isso, assim, uma leitura minha. E quando ele estava para tomar cicuta, na véspera, o amigo dele ofereceu para comprar o carcereiro, falou que tinha dinheiro, que estava tudo certo. O Sócrates não aceitou, porque falou que se ele fizesse isso, ele ia jogar por terra todo o discurso de ética da vida dele. Aí o Nietzsche falou que ele fez a opção pela morte, talvez pela idade dele, e o Nietzsche dizia que fez a opção pela vida. Mas tudo bem. Você enxerga o Sócrates de uma outra forma, pelas lentes do Xenofonte? Não, com certeza. Não. O Sócrates de Xenofonte, em primeiro lugar, é um cara que valoriza, antes de tudo, a amizade, né? A filosofia de Sócrates de Xenofonte visa a aquisição dos verdadeiros bens. Os verdadeiros bens para Xenofonte são os amigos. Então, qual a ideia? E ele atribui essa filosofia a Sócrates, né? E qual a ideia de Xenofonte? E qual a ideia de Sócrates de Xenofonte? É que, na medida em que você é uma pessoa pouco lapidada, uma pessoa pouco desenvolvida intelectualmente, artisticamente, moralmente, você vai tender a ter como amigos e amigas pessoas iguais a você, certo? E então, para você merecer como amigos e amigas as melhores pessoas, então é preciso que você também se torne melhor. E aí tem todo um verdadeiro programa, né, de autoaperfeiçoamento, né, que o Xenofonte vai apresentando para você se tornar capaz de compartilhar as coisas, capaz de viver a vida simples, sabe? Por exemplo, tem uma passagem lá que ele está com os amigos vendo uma procissão, aí ele está tomando vinho, aí tinha duas gamelas de comida, uma com carne e outra com pão. E aí um dos amigos dele estava só comendo a carne. Aí ele chama a atenção: rapaz, você não está vendo que se você comer só a carne, daqui a pouco vai ter
um de nós que não vai ter carne para comer só pão, né? Então, se liga, né? Estou parafraseando, né? Mas se liga, você tem que não só comer para o seu estômago, mas tem que comer tendo em vista o aspecto comunitário no qual você está inserido. Isso foi o Sócrates ou o Xenofonte? Isso é o Sócrates e Xenofonte. Uhum. Você falou, na primeira parte aí, que a gente estava proseando, você falou que chegou a se emocionar quando você começou a ler o Xenofonte? É verdade, não tem passagens realmente lindas, né? Essa é a diferença. O Sócrates platônico é um Sócrates intelectual, né? Fica estritamente no limite da discussão das ideias e tudo mais. Mas o Xenofonte vai um pouco adiante, vai um pouco além. Mostra uma faceta humana de Sócrates, né? Ok, legal. E qual foi o motivo da treta, da briga entre o Platão e o Xenofonte? Por que eles não se entendiam bem? Vaidade, né? Imagino, né? Porque eram grandes intelectuais. O Xenofonte era muito próximo de Antístenes, que era um outro desafeto de Platão. Uhum. Então, com certeza, um estava tentando competir com o outro para saber quem era o mais fiel tradutor de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada, né? Nada que nos tenha chegado, por algumas fontes, inclusive, dizem que Sócrates escreveu muito, mas parece que ele teria escrito só para si mesmo. Opa, peraí, que para mim, e olha que eu estou entrevistando 2, 3, 4 pessoas por dia, desde a filosofia antiga até a contemporânea. Talvez por desconhecimento meu, é o primeiro pesquisador que fala isso, que ele talvez tenha escrito, porque na minha cabeça ele nunca escreveu nada. O próprio Platão diz isso, né? Que ele está esperando a morte e ele está escrevendo um poema. Olha, é verdade. Espera pela morte. Então, e havia essa tradição na antiguidade de que Sócrates teria escrito muito, mas não para publicar, teria escrito para si mesmo. Uhum. É uma tradição que depois que vai se desenvolver muito, vai chegar Marco Aurélio, por exemplo, os escritos de Marco Aurélio são escritos para si mesmo. O título é Para Si Mesmo. Uhum. Certo? Quer dizer, era um diário no qual ele fazia anotações. Dizem, né, que esse lado aí foi interessante. Agora eu vou começar a pesquisar um pouco sobre esses escritos para si mesmo. Mas, assim, até então eu ouvia falar que Pitágoras, Platão, não, desculpe, Pitágoras, Sócrates e Cristo, nenhum dos três teria deixado nada, nenhum relato escrito. E a visão que todos nós tínhamos dos três eram leituras dos discípulos, né? Mas interessante essa perspectiva de que ele talvez tenha... Mas se ele escreveu para ele mesmo, se perdeu também? Isso, Quer dizer, ele não escreveu para publicar, né, de toda forma. Isso aí é correto, né? Ele poderia ter escrito para si mesmo, né? Há tradições que afirmam isso desde a antiguidade, né? Mas não chegou a nada. Certo. E o Platão fala sobre isso, sobre escrevendo um poema e tal, né? Uhum. Entendi. Dizem que a preocupação dos três que eu citei era mais para a sociedade, a comunidade, do seu ponto de vista de ética nas relações. Por isso que eles não se preocupavam em escrever. Dizem, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você fez a graduação, então, em filosofia pura, na UERJ, né? Na UERJ? Na UERJ. Aí, o teu mestrado e o doutorado também. O teu mestrado, qual foi o objeto da tua pesquisa? Eu investiguei a defesa de Aristóteles do princípio de não contradição no livro Gama 4, no livro Gama da Metafísica. Uhum. E o doutorado? Contra Gorgias. Tá. E no doutorado, eu pesquisei a discussão sobre a questão moral entre Gorgias e Sócrates. Ok, legal. Mas hoje eu quero conversar com você especificamente. O foco do nosso bate-papo, depois da vinheta, vai ser um dos pós-docs que você fez na Inglaterra. Qual foi, eu vou pedir só para você falar qual foi o pós-doc, não vamos entrar nele antes da vinheta, aí depois da vinheta nós vamos conversar especificamente. Qual foi esse pós-doc que você fez lá na Inglaterra? Foi um convênio da UNB, né? Que o Gabriel Cornelli estava encabeçando, e aí a gente fez um convênio com a Universidade de Canterbury. Aí eu passei uns meses lá fazendo pós-doc. Quanto tempo você ficou lá? Em 3 meses, e com a professora Carla Pullman. Aí você foi pesquisar o epiteto, é isso? Isso, minha pesquisa relacionada ao epiteto, que acabou resultando nesse artigo, né, em inglês,
que você leu, né? Sim, Já a tradução dele em português, né? Que a gente depois traduziu. Isso. Então tá bom. Depois da vinheta, vamos conversar sobre esse artigo e um pouquinho do teu pós-doc. Já já a gente volta, tá bom?